Eu quero ser muito sincero contigo e te mostrar o que literalmente faz sua vida dar errado, cara. E tudo começa com uma simples coisa: medo. Tipo, literalmente medo. Eu tava aqui viajando e pensando em como nós somos moldados pelo medo, né? Se você for ver. Todas as nossas decisões têm a ver um pouco com medo, você não acha? Ou será que na maioria das vezes os caminhos que você está optando, aonde você segue, não tem base às vezes em medo não? Às vezes em optar por caminhos mais fáceis ou caminhos menos dolorosos. Pô, isso aqui pode ser doído o fim, hein? Eu arriscar ter meu próprio negócio, eu arriscar ser independente, largar meu emprego. Nossa, não. Tô falando para você largar seu emprego também, né? Mas o que eu quero te mostrar é que a nossa vida, ela sempre está sendo baseada muito em medo. Porque a maioria das vezes, pensa só, você começa a ter uma iniciativa, você tem a ideia de algo, aí você vai lá e você quer começar. Aí quando você vai começar, pum, tem aquela parede assim gigante na sua frente, que é o medo, que te impede. E eu tava viajando nisso, porque é uma parada que tem sempre uma vozinha na nossa cabeça, parece, né? Falando que a gente não vai conseguir, mostrando pra gente tudo que vai dar errado. E é muito louco. Por mais que eu pegue um dia e cara, eu sou um cara muito forte mentalmente. Eu tenho todos os meus objetivos, eu tenho todas as minhas metas e eu corro atrás disso todos os dias. Mas sabe o que acontece comigo de vez em quando? Eu chego assim, de noite, vou dormir, vou desligar e começa a ficar aquele negocinho assim na cabeça me auto-sabotando, sabe? Isso acontece muito, isso acontece com todo mundo. Tem aquela vozinha que fica te falando tudo que vai dar errado, né? E quando você ouve, acontece, né? Você dá ouvido, você começa a acreditar nisso e vira a maior verdade da sua vida. E acredita, todo mundo tem isso. Todo mundo tem essa vozinha na cabeça, todo mundo tem insegurança, todo mundo tem medo, ainda mais no país que a gente vive, tipo o Brasil, que desde quando você cresce, você já é moldado ao medo, né? Você já é moldado a sentir medo. Se você do nada vira e falar, vou pegar o carro e vou viajar pelo mundo sozinho. Muita gente vai falar, você não tem medo, cara? Você não acha perigoso? E se o carro estragar? E se o carro der problema? E se alguém te sequestrar? Sempre vão te dar várias opções para tu não fazer isso. Quero te mostrar que é qualquer coisa que você tome iniciativa. A gente sempre pensa primeiro no medo. E isso é muito louco. E aí vem o que? A mentalidade. Que é você começar a aprender a lidar com isso. Você começar a aprender a lidar com a outra parte da sua mente, entendeu? Porque você também tem aquela parte que te motiva, que te inspira, que faz você ir atrás das coisas e mostra pra você por onde você tem que ir, entendeu? Então, quando você consegue ter uma mentalidade foda, tá ligado? Você consegue não se sabotar, entendeu? Vai vir essa voz na sua cabeça, vai vir falando que vai dar tudo errado, vai vir, isso aí nunca vai parar. Porém, tu já... Tá de sacanagem, pô. Entendeu? Você fica meio assim, entendeu? Você já bota a sua mente numa forma alinhada mais para o sucesso e não para o erro e para o problema. Igual eu falei para vocês, aí vem a questão de escolhas aqui, eu anotei aqui alguns pontos sobre isso, porque eu estava realmente pensando sobre isso hoje, como a gente é moldado em cima do medo, né? Desde mais novo, parece que minha mãe sempre me ensinou a sentir medo de tudo. Sentir medo da rua, sentir medo de ir atrás de um emprego, sentir medo do mundo. Mas eu acho isso errado. Eu tinha que ter crescido sendo ensinado a ter mais coragem. Entende? Então, é isso que eu tô falando. Aí, essa questão do medo, ela molda muito as suas escolhas. Então, você sempre vai optar por caminhos que são mais fáceis e menos dolorosos. Entendeu? E aí, por isso que eu tô te falando. Quando você começa a ignorar o medo, você vai ter mais ação. É igual um bebê que aprende a andar, né? Como que ele começa aprendendo a andar? Ele começa tentando, caindo, né? Ele cai, levanta de novo, ele não pensa. Ele levanta, aí cair, vou ficar com medo, não vou tentar. Não, ele vai. Então você tem que agir mais. Agir mais e pensar menos, né? Você tem que pensar também, você tem que estudar, você tem que ter uma clareza, mas você precisa agir, entendeu? Você precisa ter ação.
E aí vem também aquilo do risco, né? Porque na maioria das vezes, às vezes a gente não age por causa que a gente tem medo de correr risco. Mas, cara, se tu for ver, velho, viver, você já tá correndo um risco. O maior risco que você corre é não correr risco nenhum. Então, pô, por que que tu não se arrisca um pouco mais? Por que que você não bota mais um pouco de coragem aí? É muito louco, eu sempre falo isso, mas os alunos mais inteligentes que eu estudei na escola, né, todos os alunos de nota A, eles se formaram e eles trabalham para alguém que eu tenho certeza que era um aluno nota D, mas ele só tinha mais coragem, né? Ele tipo assim, enxergava o risco, mas ele entendia as probabilidades, né? Ele, pô, tem risco isso aqui, mas com o que eu sei, né? Com o planejamento que eu fiz, com a estratégia que eu tenho, né? E com esse caminho aqui, o risco vai diminuir. Então é dessa forma que eu vou fazer. Então você começa a diminuir o risco. O risco ele sempre vai existir em tudo. Só que aí você começa a trabalhar com ele menor e você foca mais nas soluções, né? Você foca mais nas formas que dão certo. E eu até coloquei aqui por último também, cara, busca informação, sempre estuda, seja o melhor amigo do ChatGPT. Eu brinco direto, hoje em dia parece que o ChatGPT é um dos meus melhores amigos, que quase tudo eu pergunto para ele, tudo que eu tenho dúvida pelo menos, ele fala até na minha linguagem. E é sempre bom você buscar informação, você estudar para você não ser manipulado, porque aí com a informação, né, você vai saber o que fazer, você sabe o caminho, né? Você está estudando, você tem clareza, né? Você tem um projeto, você tem uma ideia. O risco, você está entendendo que o risco começa a ficar menor? Porque você começa a ver formas lógicas. Aí você fala, mas é muito ruim para eu começar porque eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Cara, você não precisa... É que a gente tem muito aquilo que tem que começar se comparando com os outros, né? Começar estourando. Tudo tem um começo. Você pode, às vezes, começar lavando carro. Você pode começar, às vezes, igual, eu cozinho, né? Tipo, se eu fosse começar, eu acredito que eu iria, talvez, vender uns caldos, assim, se eu estivesse precisando vender uns caldos que eu gosto de fazer, vender umas comidas, assim, no iFood. Na época, eu já falei que, antes de eu ir para lá, eu tinha um projeto que eu estava para iniciar já estava fechando com o fornecedor uma quantidade de peças de roupas que eu ia vender, sabe aquelas roupas primeira linha, importada? Eu ia vender isso na época lá no meu bairro em Campo Grande. Na época eu juntei com mais 2 amigos, né, pra gente fazer esse aporte junto, a gente juntar, né, e comprar umas peças e começar a testar. Você às vezes pode começar igual, você fica o dia inteiro no Instagram, você fica o dia inteiro em rede social, às vezes você entende pra caramba de rede social, você podia trabalhar com isso, oferecer um serviço de social media, entendeu? Gerenciar perfis para outras pessoas. Ou às vezes você é um designer, você poderia aprender a mexer em thumbs, né, a vender thumbs ou criar thumbs para grandes criadores de conteúdo. Mas não igual todo mundo faz, você pode ter o seu método, né? Você pode, nos seus vídeos, nos seus anúncios, pensa que você é um criador de thumb, né? Poderia ser, tipo, a diferença, olha, quando eu mexo na imagem, antes de eu mexer e depois de eu mexer, a diferença que dá, né? A autoridade que dá, ou a questão de resultado, você consegue comprovar que as suas thumbs, elas têm mais resultado, elas têm mais cliques e elas chamam mais atenções da outra por tal motivo. Você começa a ser diferente, entendeu? Então, não precisa achar que para você começar, você tem que, cara, ficar rico da noite pro dia. Não, é tudo um processo. O primeiro passo eu acredito que é na cabeça. Você começar a acreditar que é possível e você começar a acreditar onde você consegue chegar. Entendeu? Porque isso é muito doido. Igual eu falei pra vocês, eu sempre falo isso, eu vim do Free Fire, eu comecei minha vida no Free Fire, gastei meu dinheiro todo porque não tive uma certa educação financeira, andava com muito Zé Mané também, então minha vida era só rolê, bagunça e isso. Porém, quando eu tava no fundo do poço, mano, prestes a voltar pro Rio, eu comecei a me internar e, cara, trampar. Eu fui pra muitos caminhos, eu tentei várias coisas, várias e várias coisas. Muitas coisas deram errado, entendeu? Quer um exemplo, uma coisa que deu errado pra mim? Eu comecei a investir no leilão, pra comprar no leilão e vender, eu perdi dinheiro pra caramba com isso, entendeu? Então, tipo, igual, eu lembro que o que foi dar certo foi minha última tentativa, que era o último dinheiro que eu tinha também, que era um pouco dinheirinho que eu tinha ali, né, ainda que sobrou, tava já economizando e aí deu certo. Mas eu tentei várias coisas que deram errado e igual que eu tô falando pra vocês, eu tentei, tá ligado? Tentei alguma coisa, tentei fazer alguma coisa, até porque na época a única coisa que aparecia pra mim ia ser divulgar golpe, eu não queria ganhar dinheiro divulgando golpe, né, que é o que? Operação binária, divulgar tigrinho, tourinho,
aplicativo de indicação de ponto. Era só esses negócios. Carteira de investimento, que é fuleira de golpe também. Então, tipo assim, aquilo. Eu não queria seguir naquilo, eu queria tentar outras coisas e eu fui buscando outros caminhos e me encontrei em alguma coisa. Então, acredito também que às vezes você possa mudar, né? Você possa mudar a sua direção. Às vezes você está indo para um lado, você cresceu com aquilo, é só aquela forma, não tem como mudar. E aí você muda a direção, dá certo. Isso pode acontecer, cara. Mas enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembra que aqui tem vídeo todos os dias. E lembra, não deixa o medo atrapalhar seus sonhos, tá? Não deixa as pessoas ficarem falando pra você que tu não vai dar certo, que você não vai conseguir. Não fica ouvindo isso não, cara. Foca no seu, estuda, entendeu? E tenha um planejamento claro, que eu tenho certeza, cara, que se você alinhar um bom planejamento, se alinhar um bom projeto e isso com uma mentalidade foda, ninguém te para, filho. Valeu? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!